Gente, e aí, como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Então, essa semana a gente vai falar aí sobre uma história de viagem em tempo ou lapso temporal, como vocês preferirem, tá? Que é bem peculiar e interessante, porque uma aldeia indígena inteira some nessa história. Vou deixar a história aí com vocês, espero que vocês gostem. Já deixa o like e não esquece de seguir o canal, hein? Vamos de relato de viagem no tempo. Esse que vocês estão vendo aqui é o Sir Cecil Edward Denny, que tem uma história bem peculiar de um possível incidente de deslizamento temporal. Tudo aconteceu no verão de 1875, quando ele era um inspetor da polícia montada do noroeste do Canadá. E foi um evento tão fora do comum que deixou até mesmo ele sem explicação para o que ele estava vendo. Ele fez até mesmo um livro de memórias que foi publicado em 1905, onde ele relata todo esse ocorrido. E tudo aconteceu perto do rio Oldman, em Alberta, lá no Canadá, aonde ele viu um acampamento inteiro indígena desaparecer após uma tempestade repentina. Ele estava viajando ali ao longo do rio para ir pescar. E segundo ele, por volta do meio-dia, quando ele parou para almoçar, ele começou a perceber que o clima parecia estar bem mais pesado e começou a ver nuvens ali de tempestade e a ouvir raios e trovões à distância. Então, como ele só tinha parado ali para almoçar mesmo, ele resolveu acelerar o processo e continuar a descida rio abaixo para ver se conseguia fugir aí dessa tempestade. E quanto mais ele navegava, mais escura ficava a floresta e o rio abaixo. Ele estava com aquela sensação de que teria que enfrentar essa grande tempestade. Mas ele foi seguindo o caminho dele ali, rio abaixo, e depois de um tempo começou a chover. Ele relatou que tinha um vento muito forte com granizo e uma chuva com vários relâmpagos e trovões. E que aparentemente estava bem em cima dele. E tinham várias ondas bem fortes no rio, estava bem difícil a navegação. Então ele resolveu ancorar o barco e procurar um abrigo ali pela encosta. Ele tentou se abrigar num aglomerado de madeira ali daquela chuva, mas conforme a chuva foi diminuindo, ele conseguiu ouvir claramente os tambores de uma tribo indígena que estava ali bem próximo a ele. Então ele resolveu ir até lá para pedir ajuda e tentar se abrigar de alguma maneira. Ele começou a atravessar ali a floresta, seguindo aquele som, que agora era bem mais claro, pois ele estava bem próximo. E ele chegou tão próximo que ele conseguia ver as pessoas andando entre as tendas e até mesmo as fogueiras acesas por detrás das tendas. E ele tentou ali se aproximar dessas pessoas para pedir ajuda. Mas quando ele fez isso, quando de repente ele percebeu que foi engolido por um clarão de luz como um relâmpago e ao mesmo tempo ele ouviu um estrondo de um trovão. Isso deixou ele bem atordoado, porque isso de alguma maneira empurrou ele para trás, jogando ele de costas para o chão. E viu que uma grande árvore foi atingida pelo raio. Quando ele conseguiu levantar ali, olhar ao redor e entender o que estava acontecendo, ele viu o lugar onde estava o acampamento totalmente vazio. Para sua surpresa, não tinha mais nada ali, e nem tenda, nem pessoa, até mesmo os cavalos que estavam próximos a essas tendas sumiram. E ele foi tomado por um sentimento de terror. Óbvio que ele ficou incrédulo por alguns minutos, pensando o que teria acontecido, pois segundo os antes, tinham pessoas ali conversando, dava para ouvir essas pessoas falando, ver as tendas e ver as fogueiras. E tudo mais tinha aparecido do nada. E essa sensação de terror, que parecia crescer e tomar conta dele, fez com que ele levantasse e corresse de volta em direção à margem do rio onde estava o barco dele. E ele acabou perdendo a sua arma ali no meio do caminho. Quando ele estava ali bem perto do barco já, ele ficou com medo de entrar dentro do barco, até mesmo por conta da tempestade. E ele parou para pensar o que tinha acontecido, porque era um local aberto, o acampamento estava lá à vista e do nada tinha ficado totalmente vazio e não tinha mais nada, não tinha mais tenda, não tinha mais gente, os cavalos tinham sumido, as fogueiras tinham sumido. Ele ficou bem atordoado com isso e resolveu não entrar no seu barco, até porque ainda estava chovendo muito e ele estava com medo ali de sofrer um acidente ou coisa assim. Ele resolveu ir a pé pelas margens do rio até um forte que tinha cerca de 20 quilômetros ali do local.
e que ele conhecia até que bem, porque era o local onde ele trabalhava. Então ele foi andando, foi uma caminhada muito exaustiva, e por volta da meia-noite ele chegou encharcado e exausto. Ele simplesmente trocou de roupa e foi dormir. Na manhã seguinte, ele contou o que tinha acontecido para os colegas dele ali, que deram risada, perguntaram se ele bateu a cabeça, disseram que ele estava tendo um tipo de alucinação ou coisa assim. Mas como ele estava assim bem intrigado com o assunto e ele tinha que voltar para buscar o barco e a arma dele, ele resolveu voltar acompanhado de um indígena local. Chegando no lugar, eles viram que não tinha nada, nenhum sinal de acampamento, exceto por um círculo de pedras coberto ali parcialmente por grama, que seria o indicativo de que em algum momento uma tribo indígena fez uma fogueira ali, mas em algum momento no passado, levando a ele a conclusão de que de alguma maneira ele teria viajado para esse passado, mas ele não sabe nem como e nem porquê. E o indígena que estava junto com ele não teve nada a relatar assim, só que já foram encontrados crânios lá naquele local de outras tribos indígenas, mas que não tem nada de ligação espiritual ou xamânica no local, o que eu achei bem peculiar pelo fato de tudo que aconteceu, né? E é óbvio que eu quero a opinião de vocês sobre isso lá nos comentários. Quem gostou já deixa o like e não esquece de seguir o canal.